Muito bem, então eu acho que o interessante na nossa conversa hoje é falar um pouquinho sobre o estado do Presídio Central de Porto Alegre e o que motivou, portanto, essa mobilização da sociedade civil no chamado Fórum da Questão Penitenciária, né? Então o fórum está capitaneado pela Júris, mas enfim, congrega a Associação do Ministério Público, da Defensoria Pública, a Temes, o nosso Instituto, o ITEC, enfim, e outras entidades que conosco, aliás, é preciso pontuar, né, o CREMERS, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, portanto, são vários órgãos com expertises distintas que se mobilizaram, que realmente é um problema grave que a gente tem que endereçar. E agora vou explicar um pouquinho sobre a questão estrutural do presídio. Esse presídio foi construído nos anos 50, com uma capacidade inicial de 600 pessoas. E o objetivo da unidade é para abrigar preso processual. Portanto, pessoa presa em flagrante, pessoa que está em prisão preventiva. Não se trata de um local para cumprimento de pena. É preciso dizer que a natureza da unidade foi sendo subvertida ao longo do tempo e hoje nós temos 2.600 pessoas por volta disso que estão efetivamente presos processuais. Mas a maioria, porque o presídio conta hoje com quase 4.700 presos, são presos que estão ali cumprindo pena, portanto indevidamente ali cumprindo pena. Explicando um pouquinho sobre o estado do presídio. Nós fizemos algumas inspeções de maneira a subsidiar a petição que estávamos elaborando. E o que nós encontramos no Presídio Central? Então a questão da superlotação é aquilo que de imediato chama a atenção de qualquer visitante. Nós temos galerias, então são edifícios, né, edifícios de 3, de 4 andares ocupados, e cada andar daqueles, com capacidade para por volta de 90 a 100 presos, estão abrigando hoje 200 presos, até mais do que isso. Então numa situação onde não é possível que todos à noite fiquem nas celas, as celas essas que não têm mais portas, né? Então as pessoas se distribuem por colchões pelo corredor, né? E mesmo assim se estima que não haveria espaço físico para todos estarem deitados ali no período da noite. Então realmente o estado de superlotação gravíssimo. Isso deteriorou ao longo do tempo a estrutura dos prédios. Não há como dar suporte, portanto sanitário, etc., a essas unidades, o que determina vazamento de esgoto in natura, a céu aberto, nos pátios que intercalam essas unidades, né, físicas dentro do presídio. Houve alguma intervenção do Estado ao longo do tempo, mas nada útil, né, de maneira que continua esse esgoto ali caindo no pátio a céu aberto. Esse é o espaço que os presos ficam durante o dia para o arejamento, mas também é o espaço que é ocupado pelas famílias, pelas crianças, enfim, pelos familiares dos presos, quando realizam as visitas. Há uma questão de saúde grave que assola o Presídio Central, né? Doenças como a tuberculose, que realmente são de extrema preocupação, acabam encontrando ali um ambiente fácil, né, para propagação. Então o trato é muito difícil, o preso até é identificado, que há um programa que tenta identificar na entrada a presença ou não da doença, mas o tratamento, como se sabe, é muito prolongado e é difícil de se estabelecer essa continuidade dadas as condições do presídio. Ainda considerando essa questão da superlotação e seus efeitos, nós temos a questão da alimentação. Como é que ela se dá? 3 panelões de comida são entregues à porta da galeria. E, como já se referiu aqui, não há portas nas celas, apenas uma grade frontal que detém os presos. Ali essa comida é recebida por quem? Por um encarregado, que se costuma chamar de prefeito, o seu primeiro auxiliar, o seu segundo auxiliar. Então, essas pessoas recebem essa alimentação e distribuem aos demais presos. Entretanto, isso nós verificamos em loco e informamos para a comissão, também esses são os detentores, são os administradores de uma subcantina que está instalada nesse andar. Ou seja, um local que vende bens alimentícios, enfim, gêneros alimentícios, para complementar, portanto, a alimentação dos presos. Então vejam, quem gestiona a alimentação, no fim, são os próprios presos. E aquele que decide, portanto, se vai ou não vai servir o sujeito, também é aquele que vende a complementação da alimentação para esse preso. Essa gestão, nós estamos falando, portanto, claramente de uma gestão compartilhada do presídio, né? Essa gestão compartilhada está estabelecida numa lógica de que esses presos, então, controlam os demais, né?
a questão da saúde passa por aí também. Se o sujeito lá na galeria precisar de um médico, ele vai precisar da admissão, da permissão desse staff de presos administradores para que ele possa descer, reclamar atendimento médico, medicação, etc. Aqui a gente tem alguns elementos centrais, portanto, daquilo que é o mais problemático no presídio. Para não falar de estrutura elétrica, ausência completa de prevenção a incêndio, etc. Acho que do ponto de vista mais geral assim, e sintético, era o que se tinha para colocar nesse momento. Bem, eu acho que o que o Rodrigo coloca muito bem, dá para se ter uma ideia do que foi a história em torno da questão do Central. A petição encaminhada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é um recurso extremo, um recurso, ou seja, que renova as esperanças de se ter aqui no Rio Grande do Sul um estado de coisas que possa não nos envergonhar da forma como hoje nos envergonha o Presídio Central. Esta petição, ela traz todo esse quadro e todo esse estado de coisas, traz um pouco dessa história colocada pelo Rodrigo, foi encaminhada em janeiro, como eu referi anteriormente, e sim, para que nós tenhamos alguma ideia sobre o procedimento disso, e chegando na Comissão Interamericana, é dado vistas ao Brasil, para que o Estado fale cerca dessa questão. Se estabelece uma espécie de contraditório, de modo que o Brasil fala acerca do porquê isso está assim, daquilo que ele está fazendo, aquilo que ele pretende fazer. Isso é devolvido para nós, que nós falamos novamente, estabelece um contraditório. Só que, mais precisamente, eu acho que foi em janeiro, dezembro do ano passado, a comissão, ela se manifesta determinando algumas medidas cautelares, ou seja, analisando tanto as razões apresentadas por nós, pelo Fórum, para ser mais preciso, como as contra-razões apresentadas pelo governo brasileiro. Essa comissão, ela determina algumas medidas de urgência para, no mínimo, assegurar provisoriamente a situação dos presos no Presídio Central. Essa manifestação cautelar da comissão, ela é muito importante, porque ela só é dada, ela só é conferida na medida em que se reconhece o estado de urgência da situação, o estado de gravidade dessa situação e a irreversibilidade dos danos, das lesões que daqui advêm. E alguns pontos chamou especial atenção da Comissão Interamericana, eu julgo valer aqui ser referido. Entre esses pontos, um dos temas mais versados é justamente a falta de controle do Estado no que diz respeito à gestão desses presos. Ou seja, o Estado não está presente nas galerias. Ou seja, hoje a administração ela vai até a porta, até o portão da galeria. Dentro da galeria, a gestão ela é feita pelos presos. E o impacto disto na situação carcerária é dramático. Como o Rodrigo bem colocou, se alguém precisa de tratamento médico, ele precisa chegar à administração. Só que a gestão desse espaço não é feita pela administração. Em outras palavras, ele precisa ser apoiado pela facção, pelo grupo que comanda isso. Em outras palavras, isto gera dívidas, ou seja, a segurança, acesso à alimentação, acesso a uma série de benesses que seriam direitos assegurados pela lei a todos os presos, passa pela aceitação de quem comanda a galeria, gerando dívidas por parte dos presos. O que faz com que uma pessoa que pode estar lá por um crime, enfim, sem grande gravidade, ou, enfim, até mesmo preso provisoriamente, comece a ter dívidas com esse grupo, que está, por sua vez, vinculado ao tráfico de drogas de Porto Alegre, e passa, de um certo modo, a se estabelecer uma relação promíscua que só fortalece a vinculação dessa pessoa que estaria lá, eventualmente provisoriamente, ou seja, por tempo preciso, fazendo com que ela se comprometa de forma profunda com aquela facção criminosa. Em outras palavras, disso decorre um fortalecimento, triste fortalecimento das relações criminosas e o incremento do crime do próprio Estado. As pessoas saem de lá com dívidas para com o tráfico. Mas outras questões também chamaram a atenção da comissão, entre elas a falta de um plano de urgência, a falta de um plano de incêndio, a falta de um plano de urgência no Presídio Central.
O Sidney Brzuska, que é o juiz de execução, ele havia referido, isso foi inclusive mencionado pela comissão, na ocorrência de um incêndio no presídio central, morrem todos. Não há como sair, não há como escapar, não há plano de fuga. Isso significa o quê? Um contingente de quase 5.000 pessoas. Sem falar o problema ligado à saúde, o estado de higiene do presídio central. Pessoas comem, os presos comem com as mãos. Ou seja, é um estado de coisas que brutaliza o homem, que reforça os vínculos com a criminalidade e que tem um impacto brutal no sistema penal como um todo. Ou seja, não apenas denota a falência do sistema, como realimenta a falência do sistema e faz com que os índices de criminalidade sejam praticamente incontornáveis. Ou seja, é uma situação que à primeira vista pode parecer restrita a um presídio, mas na verdade está diretamente ligada ao sistema penal como um todo. Ou seja, não há como controlar os índices de criminalidade se não se trata os presos com o mínimo de dignidade. Em suma, a nossa intervenção queria trazer a união para o problema, chamar a união à responsabilidade. A União é gestora do Fundo Penitenciário Nacional. É um fundo milionário, cujos recursos estão contingenciados, ou seja, não são liberados na sua integralidade, aliás, muito longe disso. E o grande volume do dinheiro que está nesse fundo fica fazendo esforço fiscal, enfim, superávit primário para o governo. Então, garantindo o fechamento das contas da União. Nós precisamos que esse dinheiro vá para a sua finalidade. E nessa reunião que fizemos semana passada, ficou muito claro que o esforço está sendo empreendido unicamente pelo Estado do Rio Grande do Sul. A União não está, portanto, alcançando um centavo, né, no esforço de resolução do problema do presídio central. Isso tem que mudar. Acrescentando a isso que o Rodrigo foi dito, talvez o mais triste de tudo isso, para nós que estamos diretamente envolvidos com essa matéria, com essa questão, é o fato de não ver no Estado um parceiro na solução do problema. Isso certamente é o que há de mais triste. Nós estamos lidando com questões de direitos humanos no ano de 2014. Já a história é mais do que suficiente para se demonstrar a importância disso para um país que quer ser uma democracia. De modo que aquilo que se esperava, que se espera, é que haja uma convergência de vontades, de esforço na solução de um problema comum que impacta não apenas os presos, impacta toda a sociedade. E o que se vê aqui, tristemente, eu digo isso de forma muito honesta, muito sincera, é que o Estado ele se apresenta quase como réu, tentando contrapor os argumentos, às vezes de forma falaciosa, às vezes até mesmo de forma mentirosa, no sentido de negar um problema ao invés de assumir o problema e tentar conosco resolver o problema. Todo mundo sabe que é um problema histórico, só que sempre se teve como argumento, para não resolvê-lo, falta de verba. Hoje nós temos esta verba. E por que não resolver isso? O que falta? Falta gestão, falta estratégia, falta informações, ou seja, enfim, o fato é que aqui nós temos representado a sociedade civil nos seus pontos mais relevantes para a solução do problema e não se encontra uma solução. Só para pontuar, portanto, o estado da arte agora em matéria de Comissão Interamericana, juridicamente, né? O que nós temos um prazo que nos foi dado para responder, já concedidas as medidas cautelares, o Estado brasileiro falou. Nos deram vista, portanto, dessa resposta. Nós analisamos, estamos confeccionando, portanto, a resposta e mostrando que o Estado brasileiro continua a recalcitrar, ou seja, não cumprir, não dá medidas efetivas para resolver o problema. Não dá datas que cumpra, porque já deu datas nesse contexto e frustrou essas datas. Não diz número de médicos, de atendentes de saúde, enfim, fica tudo muito vago, tudo muito genérico, né, de modo a que não se possa fiscalizar. Então, nessa petição última, nós estaremos apontando isso e pedindo para que o comissionado, lá na Comissão Interamericana, que concedeu as medidas cautelares, venha a Porto Alegre e visite o Presídio Central de Porto Alegre e veja o problema. Nós imaginamos que isso possa, sim, se materializar e, a partir disso, que a União efetivamente se mobilize. Nós não precisamos que Porto Alegre vire um presídio de Pedrinhas no Maranhão.
para que a partir de homicídio de presos por presos, choque a sociedade e aí se movimente para fazer alguma alteração. Nós podemos e devemos fazer isso antes que o pior aconteça. A união precisa vir com os recursos. Em última análise, é isso que nós pretendemos. Caso nada disso surta efeito, tá? Caso o Estado brasileiro não cumpra, caso a comissão reconheça a veracidade de tudo que ora está se dizendo, o que acontece? Né? Numa situação de descumprimento, a comissão ela relata e pode levar, no caso deverá levar o fato à Corte Interamericana. E aí sim, o fato é submetido judicialmente, digamos assim, e o Brasil pode vir a ser condenado. Claro que isso é uma situação extrema, que nós não esperamos que seja necessário, né? Dado, volto a dizer, a magnitude das coisas e a forma exuberante que elas se dão. São violações que colocam o presídio central no medievo profundo. Nós temos uma masmorra em Porto Alegre, no ano de 2014, isso é inaceitável. Portanto, queremos acreditar que com essa chamada de atenção as coisas possam se encaminhar para o bom caminho. É isso que nós esperamos.